obrigado, Senhor, porque a tua presença está aqui conosco. É o Senhor que nos abençoa, Senhor. Agradecemos pelo teu cuidado com cada um de nós, que nos faz triunfar firme diante das maiores adversidades, Senhor. A confiança sempre que se o Senhor é por nós, conseguiremos superar todas as adversidades. Ajuda-nos na noite de hoje, Senhor, a cumprir o teu propósito, sermos edificados, Senhor, santificados pela tua palavra, tenhamos ouvidos atentos, um olhar, Senhor, da mesma forma atento, um coração como um solo fértil, preparado para receber a divina semente e dar fruto. Oramos por essa comunidade, em das pombas. Senhor, tenha misericórdia desse local, salve os teus eleitos. Eu oro, Pai, que o Senhor não nos deixe cansar de fazer o bem. Ao contrário, Senhor. Possamos em Cristo estar sempre nos motivando em amor, na prática, toda boa obra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tá bom, acho que é minha voz mesmo, né? Meio nasalada. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. O título da nossa mensagem hoje é Preciso Crescer. E é preciso crescer é o título. O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 4, nós iniciamos para falar dele e na segunda-feira fomos guiados a um preparo, passando por outras passagens da Bíblia, tentando compreender melhor a carta aos Gálatas e enxergando que temos visto isso, nós que já estudamos Gálatas, Coríntios, temos percebido que os problemas, eles muitas vezes são os mesmos. Então, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja da Galácia, nós estamos vendo os mesmos problemas que a gente viu em Coríntio, uma igreja que estava passando por um ataque de falsos mestres, conduzia os irmãos o perigo de se desviar da fé. Aqui no capítulo 4 de Gálatas, o apóstolo Paulo começa a explicar a eles o Evangelho. E o Evangelho, irmãos, é algo que nós, como evangélicos, precisamos estar todos os dias aprendendo, nos relembrando, porque temos a nossa inclinação natural a nos esquecer dele, a nos esquecer do Evangelho, da boa notícia de que Cristo Jesus morre por nós como pecador, que somos pecadores. E o apóstolo Paulo então vai fazer agora essa comparação aqui no capítulo 4 entre a velha aliança e a nova aliança. Mais uma vez, o tema que tratamos nos últimos encontros, a lei e o Evangelho. E a igreja sempre teve dificuldade em se relacionar com esses dois temas, lei e Evangelho, pois a ideia equivocada que sempre acompanha a maioria é que eles estariam em algum grau de oposição, quando na verdade eles são complementares e não opostos. Dito essas coisas, eu queria já convidar vocês à exposição do capítulo 4, até porque nos dois encontros anteriores nós fizemos bastante introdução, por assim dizer, daquilo que nós iríamos tratar aqui. Então, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 1, no início dessa sessão, Paulo está falando da nossa filiação em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Vimos no Evangelho de João, no capítulo 1, os que não nasceram da vontade da carne, do sangue, nem da vontade do homem, nasceram da vontade de Deus. São filhos de Deus. E olha, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O próprio Senhor Jesus nos ensina a nos relacionar com Deus como o nosso Pai. E na oração que Ele nos ensina, Ele
mostra no começo que deveríamos orar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Mas é importante que a gente entenda que nós somos filhos de Deus por adoção. Nós não somos como Deus, pelo contrário, nascemos em uma oposição aberta a Ele. Mas a graça nos alcança e pelo sangue de Jesus somos regenerados, e nesse processo de regeneração nós também somos agraciados com a adoção, tratados por Deus Pai como seus filhos, mesmo sem ser, e mais ainda, sem nenhum tipo de mérito próprio. Pelo contrário, merecíamos o oposto disso. Então aqui no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo, continuando a falar desse assunto, sobre como é loucura retornar à lei depois de aprendermos o Evangelho. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, como criança, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. E essa ideia de esse português, ele não ajuda muito, O português às vezes um pouco rebuscado. E a ideia do texto é mais ou menos assim: o filho, mesmo sendo filho, ele, quando ele é menor de idade, ele não tem muita diferença em relação ao escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, pois como ele é filho, ele tem, está sendo preparado para ser o dono como pai. Mas ele não pode ser tratado ainda como de fato, porque ele é uma criança, não tem ainda a aptidão, a preparação necessária para a responsabilidade. Versículo 2: mas está sob tutores. Então, tutores aqui você vê que está no plural, a ideia é pessoas que se responsabilizam pela criação daqueles que são crianças e não podem cuidar de si mesmos, porque são crianças. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, quem determina é o Pai. Hoje nós temos na nossa legislação brasileira a ideia de que a maioridade é aos 18 anos. Mas, antigamente não se tinha esse tipo de idade. Quem determinava era o pai, a idade que o filho poderia ser tratado como o herdeiro, o possuidor de tudo. Assim também, versículo 3, nós, quando éramos menores, e agora Paulo começa a fazer a ligação entre isso que ele explicou e o relacionamento do cristão com a lei. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo, irmãos, é mais ou menos como a expressão beabá. Então, como foi que a gente foi alfabetizado? A gente primeiro aprendeu as vogais. Se eu estiver errado, já tem tanto tempo que eu fui alfabetizado que eu não faço a mínima ideia. Mas aprende primeiro as vogais, A, E, I, O, U, depois você vai aprendendo as consoantes, e aí você vai conectando o beabá, leló, vai ligando a palavra ao significado dela. É um processo. Mas à medida que a gente é alfabetizado, a gente não tem mais que voltar a falar, vou falar bola, B-O-L-A. A gente fala assim? Não, a gente fala bola. Então a mesma coisa, Paulo está dizendo aqui, eu vou voltar a isso, os rudimentos. Como a gente aprendeu lá no começo, a gente vai voltar para isso, a gente já passou dessa etapa. É isso que Paulo está falando aqui de rudimentos. Por que eu estou explicando? Porque essa palavra rudimentos, tem gente que fica pensando que é alguma coisa de culto místico, ar, fogo, terra. Não, aqui a gente não é Power Ranger não, viu? Fique tranquilo. Então os rudimentos do mundo falam as coisas que vieram primeiro. As coisas que vieram primeiro, que nos apresentaram as mais complexas. Vindo, porém, a plenitude do tempo, essa expressão plenitude do tempo está associada à soberania de Deus. É Deus quem estipula o tempo, e o tempo em que as coisas acontecerão. E Deus já estipulou o fim antes do começo. Então, quando fala plenitude do tempo, é quando o mundo estava preparado para a vinda de Cristo. Cristo é anunciado desde o Éden, mas houve toda uma preparação para a sua vinda.
Então você vai ver que desde o Éden teve que vir o dilúvio, depois do dilúvio teve que vir um repovoamento do mundo inteiro, mesmo a raça humana não querendo. Deus então faz com que as pessoas falem idiomas diferentes. Você tem isso lá na Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis. Então toda essa preparação, aparece Abraão, a aliança com ele, tudo aquilo. Deus chama o povo, os descendentes de Abraão do Egito, agora já são 12 tribos, e tudo isso, a lei é dada a Moisés, tudo isso é a preparação para a vinda de Cristo, para a chegada dele, até que ele veio. Então a plenitude do tempo fala o tempo em que estava preparado para que aquilo acontecesse. Então sempre é assim, as coisas acontecem no tempo de Deus. Deus não se atrasa e nem se adianta. A gente é que às vezes queria que ele adiantasse algumas coisas ou postergasse outras, Ele não, ele tem a sua própria agenda e ele não vai mudar, até porque a agenda de Deus é perfeita, a nossa não. Nós organizamos as coisas segundo pensamos que seria o melhor para nós, mas a nossa visão é muito superficial do que realmente as coisas são. Então, graças a Deus que Ele rege o tempo e quando as coisas de fato têm que acontecer. Então, aqui no versículo 4, no capítulo 4 de Gálatas, vindo porém a plenitude do tempo, o momento certo em que o Messias deveria vir. E você vai perceber que uma série de particularidades da época do nascimento de Jesus, o Império Romano, a maneira como o Império Romano administrava os seus países, as suas regiões dominadas, tudo como de fato deveria acontecer, estava preparado, então veio. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele enviou, e esse Filho é diferente de nós. Esse de fato é unigênito do Pai. Ele e o Pai são um. Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, mas não de homem e mulher, nascido de mulher, e uma referência clara à profecia de Gênesis. O descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Ele é que a descendência da serpente odeia. Perceba, a descendência da serpente não odeia a gente, odeia a ele. Nós, cristãos, somos odiados somente na proporção que nos parecemos com Cristo. É por isso que tão poucos cristãos são odiados de fato, porque eles se parecem muito pouco com Cristo. Então, normalmente o ódio é mais a questão do ódio pelo ódio, Concorrência. É como as guerras surgem porque existem interesses que são opostos. Então, o fulano quer uma coisa e o outro quer outra. Então, eles brigam para ver qual é a vontade de quem vai prevalecer. Mas a ideia de oposição, como lá em Gênesis, porém inimizade entre o descendente da mulher e a descendência plural da serpente. É isso aqui. Por isso que está escrito: ele veio para os seus e os seus não o receberam, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, aqui no cumprimento dessa promessa, nascido de mulher. E também, um outro aspecto que Paulo quer aqui deixar claro é a dupla natureza de Cristo. E quando eu falo dupla natureza, a gente tem que ter bem convicção disso. Cristo não era, como alguns advogavam e até advogam até hoje, a ideia de que Cristo era 50% homem, 50% Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas pastor, aí a conta não fecha. Não fecha para você e para mim, que somos meros mortais. Mas para ele que é Deus, tudo fecha, porque para Deus tudo é possível. Então Cristo é 100% homem e 100% Deus. Pois somente assim ele poderia fazer o que fez. Se ele fosse 50% homem e 50% Deus, o seu sacrifício não teria a validade que a Bíblia estabelece a Deus. E eu estou falando isso de forma até bem enfática, porque é algo que muitos cristãos desconhecem. Se falar isso para uma pessoa que há 20 anos dessas igrejas que não se estuda a Bíblia, a maioria,
Cristo é 100%, botar assim uma prova BCDE, né? Cristo é 100% homem e 100% Deus, letra A. Cristo é 50% homem e 50% Deus. Cristo não é nada, né? Acabei de botar assim, ele não é nada, né? Então, provavelmente errariam, mesmo sendo de múltipla escolha, até se chutava errado. Porque as pessoas, elas não se preocupam muito com o Evangelho, a boa notícia. Que triste, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Questionaram que Jesus tinha vindo para abrogar a lei, ou tirar a validade da lei. E ele disse: você não entendeu nada, eu vim porque eu sou o único que tem condição de cumprir. Ninguém que veio antes de mim, por mais que tenham dito que cumpriam. Lembra do jovem rico? Que segundo ele cumpria tudo desde a sua mocidade? Não, ele nunca cumpriu em época nenhuma da vida dele, mas ele acreditava. E assim como o jovem rico, muitos outros tinham essa percepção equivocada acerca de si mesmo. Jesus não, ele nunca pecou. Nunca. Então ele veio para cumprir a lei, até porque, como nós já aprendemos, o Cordeiro de Deus precisava ser perfeito, senão o seu sacrifício não teria validade. Inclusive, essa é a queixa de Deus em Malaquias. O povo estava apresentando animais que não eram animais perfeitos para o sacrifício. E perfeito não no sentido de perfeição, mas no sentido de qualidade. Não pode ter mancha, não pode ser nenhum tipo, não pode ser nenhum tipo de animal com nenhuma deformidade. Tem que ser um animal, né, perfeito, segundo o padrão daquilo que é correto. E o povo não fazia da forma como deveria. Então Deus repreende lá no livro de Malaquias. Versículo 5. Por que ele teve que fazer isso? Para resgatar os que estavam sob a lei. É a mesma coisa. Por que Cristo não veio como anjo? Porque ele não veio salvar anjo. Ele veio salvar seres humanos. É por isso que Totó não vai para o céu. Pastor, não fale isso, as crianças vão chorar. Tem adulto também que vai chorar. Então tem gente que fica desesperado. Quer dizer que eu não vou encontrar meu cachorrinho no céu? Provavelmente não. E se você realmente for para o céu, a última coisa que você vai procurar é seu cachorrinho de estimação. Mas tem gente que tem, né, essa visão. Normalmente essas pessoas que se aproximam demais dos animais, né, nesse grau de afinidade, é porque elas não gostam muito das pessoas. É comum você ouvir e ver coisas na internet da seguinte forma: eu prefiro o bicho do que gente. É claro, você é uma pessoa que vive em contrariedade aos planos de Deus e por isso tem esse tipo de preferência. É claro que a gente vai gostar do que Deus não gosta, e é claro que a gente não vai gostar do que Deus gosta. Então é por isso que as pessoas preferem bichinhos de estimação a cuidarem uns dos outros, principalmente cuidar de quem não gosta de você. Não é legal? Amar os que te odeiam. Já experimentou fazer isso? Já, pastor, experimentei 5 segundos, não deu certo. Eu aconselho você a fazer mais tentativas, até porque se você não amar os que te odeiam, dificilmente você entrará no reino de Deus, para não dizer que não entrará, né? Então aqui no capítulo 4, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei. Nós, entenda a lei, irmãos, como algo muito mais abrangente do que o decálogo. A lei significa a vontade de Deus para a sua criação. A lei, qual era? Existia lei no Éden? Claro. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então sempre existiu. Mesmo antes, né, de Moisés ter recebido a tábua, o pessoal já sabia qual era a vontade de Deus. Você vai ver quantas pessoas a história, né, teve antes de Moisés. Abel, Enoque. Você acha que essas pessoas não sabiam como agradar a Deus e o que desagradava a ele? O próprio Jó, que vem bem antes, Jó seria um contemporâneo de Abraão, bem antes da lei. Ele buscava agradar a Deus. Ele fazia sacrifícios porque ele imaginava: vai que meus filhos estão desagradando a Deus, mesmo sem querer. Aí ele sacrificava
pedindo perdão de Deus. Para resgatar os que estavam sob a lei, versículo 5, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção. E entenda, essa palavrinha no original é um pouco diferente do que a gente conhece no português. Então, a gente normalmente entende que adotar, normalmente se adota pessoas em idade infantil, né? Pessoa de preferência, a principal preferência dos que adotam é recém-nascido, né? Se não, uma criança. Mas essa palavra adotar, ela fala você adotar uma pessoa adulta. Então, quando você é adotado por Deus, você é tratado por Deus como um filho adulto. E aqui nós vamos ver um cumprimento duplo. Ou seja, quando você é regenerado, você nasce pequeno e vai ter que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas isso é o que acontece com a gente. Mas a maneira como Deus vê a gente, pelo sacrifício perfeito de Cristo, é como cristãos maduros. Então Deus já nos enxerga como maduros, homens e mulheres de Deus, mesmo a gente sendo crianças e precisando crescer a cada dia, né? Então essa ideia de adotar, ela mostra que a gente já é visto por Deus como alguém completo, né? Completo no sentido de ser quem tem que ser. Versículo 6. E por que vós sois filhos? E por que vocês são? Então, se não for filho, não é válido para vocês. É como o Salmo 23, que até os ímpios gostam de colocar nos seus estabelecimentos, ou botar no seu ambiente de trabalho. Eu acho que espanta mosquito, muriçoca, né? E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois é, se você foi para a escola e aprendeu algumas regrinhas de interpretação de texto, você vai perceber que há uma excludente ali nessa afirmação. O Senhor é o meu pastor. Então, se o Senhor não for o seu pastor, essa promessa não é para você. Essa promessa é para aqueles que têm o Senhor como pastor. E Cristo vem bem depois de Davi ter escrito esse salmo, e ele vai relembrar a gente. Vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Em referência a outro grupo, ele vai dizer: vocês não me seguem, vocês não me ouvem, porque não são minhas ovelhas. Então é preciso a gente ter a visão completa. Aqui, se você caminhar alguns metros do bairro, você vai conversar com 100 pessoas. Das 100 pessoas vão te dizer que todo mundo é filho de Deus. Mas a gente sabe que não é. E o mais triste é o evangélico dizendo que todo mundo é filho de Deus. Não é filho de Deus. Todos são criaturas. Filho de Deus é outra coisa. É por isso que as pessoas às vezes dizem: não entendo como é que Deus bota um filho no mundo e depois manda para o inferno. Nenhum filho de Deus vai para o inferno, realmente. Os filhos de Deus vão para o céu. Quem é que vai para o inferno? As criaturas que não obedeceram o Criador. E inclui até os anjos. Você vai ver lá em Apocalipse. Então aqui, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito. Espírito com E maiúsculo. E aqui nós vamos ver como a graça de Deus se manifesta na vida dos eleitos. Deus envia o seu Espírito, até porque sem o Espírito jamais poderíamos ter a percepção de que somos filhos de Deus de fato, pois é o Espírito quem testifica o nosso espírito essa filiação. Então a gente só sabe que é filho de Deus porque o próprio Espírito de Deus habita em nós e testifica que somos de Deus. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus, eu queria já fazer a primeira parada. Eu queria convidar vocês a mostrar para vocês uma realidade assustadora. Quem tem medo de filme de terror, hoje vai passar seu medo de filme de terror, porque você vai ver que a Bíblia tem partes muito mais aterrorizantes que qualquer filme de terror. Eu tinha medo de filme de terror quando eu era pequeno, até adolescente.
Quando eu vi alguns filmes assim, algumas imagens assim, e é por isso que eu sofria bullying. Você vê, eu não sou traumatizado, eu sofri bullying a adolescência e a infância inteira, eu não sou traumatizado, pelo menos acho que eu sou. E uma das coisas que as pessoas faziam bullying comigo é que eu tinha medo de filme de terror. Na minha época tinha um filme chamado A Noite dos Mortos-Vivos, para você ver como eu sou velho, viu? E era o lançamento. E aí os adolescentes, né, 12, 13, 14, 15 anos, que assistiam esses filmes eram os valentões. Eu não conseguia assistir. Uma vez eu tentei assistir com meus primos, e aí vi 2 minutinhos do filme, fui embora para o quarto e ainda fiquei assustado. E só vi o que o nome dos atores. Já fiquei assustado. Mas aí quando eu li a Bíblia, irmãos, eu vi que a Bíblia cura nosso medo de filme de terror. Porque a Bíblia é mais assustadora que qualquer filme de terror. Abra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo 43. Por mais conhecida que seja essa passagem para você, eu temo dizer que você talvez não a conheça tão bem, porque você não está se tremendo. Mateus 12, 43. Você sabe que eu posso estar falando de você aqui, né? Não, pastor, me respeite, viu? Eu respeito. E é por isso que a gente tem que se analisar. Eu posso estar falando de mim também. Examine-se o homem a si mesmo. Quando o espírito imundo sai do homem, perceba, às vezes as pessoas acham que porque elas deixaram velhos hábitos, dá um exemplo, fulano usava droga, agora não usa mais, não quer conta com droga, está vendo como ele é uma pessoa de Deus? Não estou vendo. Fulano é uma pessoa que não queria nada, agora é uma pessoa que trabalha, que bota o dinheiro em casa, que... Sim, mas não está me dizendo nada. Não de acordo com o padrão de Deus. Então, quando o espírito imundo sai do homem, a ideia é que essa pessoa tem alguma experiência com o Evangelho, a pessoa tem alguma experiência com Cristo, e esse espírito imundo sai dele, mas o espírito com E maiúsculo não vem morar nele, como está lá em Gálatas. E o que acontece? A casa fica vazia. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia. Por quê? Porque o espírito com E maiúsculo não está morando nele. A Bíblia vai dizer que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então, uma das evidências da nossa regeneração é o Espírito Santo morando em nós. Ele não vem e vai, ele mora em nós. Na nossa regeneração, a partir dela, o Espírito Santo começa a habitar em nós. É por isso que determinadas coisas que antes nos davam prazer, agora nos dão nojo. Determinadas coisas que antes não sentíamos prazer, agora sentimos. Então vai e leva consigo. Encontra vazia. Mas não só está vazia, está o quê? Varrida. Então a aparência dessa pessoa é uma aparência que engana muitos. Então, fulano usava droga, não usa mais. Fulano agora é uma pessoa trabalhadora. Você está me dizendo que ele não vai para o céu, mas trabalha, paga tudo certinho. Sim, mas como é o relacionamento com Deus, com a casa de Deus, com os irmãos e irmãs? Não tem, mas é uma pessoa correta. Pois é, pessoas corretas não vão para o céu. Até porque as pessoas não são corretas, elas podem até aparentar ser. Então, varrida, e não é só varrida, ela está ornamentada. Porque uma casa ornamentada é uma casa bonita. Imagine uma casa que não está só limpinha, mas ela tem quadros, flores, tudo isso que embeleza. Essa questão de embelezar é bem particular, né? Tem gente que gosta de botar um monte de apetrechos, tem gente que já é mais minimalista, né? Gosta de uma casa assim mais vazia, né? Então, mas a ideia é que ela está bonita. Alguém se preocupou não somente com a
limpeza da casa, mas com a aparência dela. E era para ele passar e dizer: que casa bonita, que casa bonita. Alguém arrumou essa, não só limpou, arrumou, deixou bem bonita. E aí a gente diria: pastor, mas que coisa boa. Não tem nada de bom aqui é filme de terror, meu filho. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. E aqui não é uma numerologia, né? Aqui não, aqui a ideia é plenitude. Lembra de plenitude? A gente falou plenitude dos tempos. Então o número 7 dá a ideia de algo completo. Por isso 7 semanas. Você vai ver 7 igrejas lá. O número 7 é muito usado, né? Essa ideia de algo completo no livro do Apocalipse. Então o número 7 fala lá em Apocalipse também os 7 espíritos de Deus. Deus tem quantos espíritos? Um só. Mas por que fala dos 7 espíritos de Deus? Porque é o Espírito de Deus completo, né? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. A ideia é: ele leva quem tem que levar. Não falta ninguém. Não falta ninguém. Agora veio o time todo. E uma notícia: piores do que ele. Se já era ruim, agora ficou tenebroso, assustador, aterrorizante. E entrando, habitam ali. Você imagina que as pessoas que não têm Deus têm demônios? Pastor, não me assuste não. Pois é, pode ter gente na sua casa que está cheia de demônio. Por conta disso, alguns vão me xingar, provavelmente hoje. Ah, meu pastor falou: vou dizer que não é casa de gente cheia de demônio. Na minha também, viu? Porque se não tem Deus, tem quem? Não tem ninguém. Não vamos dizer que não tem ninguém. Não vamos, porque a Bíblia não nos autoriza a dizer isso. Sabemos que o mundo inteiro jaz maligno. E qual é a excludente? Os que são de Deus. Há um pequeno grupo que é de Deus. E o resto? O resto é do maligno. Ele faz o que ele quer. Habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. É exatamente o que Paulo está preocupado com os cristãos da Galácia. Se eles estão voltando de novo para a lei, é porque a regeneração se operou neles. Como é que você pode querer voltar à prática daquilo que seria o rudimento? Então você não entendeu o que você recebeu. Jesus conta uma parábola acerca do Evangelho. E ele diz: é assim, o reino dos céus é como um homem que negocia pedras preciosas. Ele encontra então uma pérola perfeita. O que é que ele faz? Ele vende tudo que tem. Acabou a vida desse homem. Não acabou, começou. Porque ele viveu a vida inteira atrás daquilo que ele encontrou. Então ele não precisa buscar mais nada. E ele se alegra. Mas como se alegra? Ele vendeu tudo, agora não tem nada, só tem aquela pérola. Você vê como a nossa visão é superficial. Então, é isso que Paulo está advertindo os cristãos da Galácia. Cuidado, porque vocês não vão voltar ao estado que vocês estavam. A situação vai ficar muito pior. É isso que às vezes não cai a ficha de quem se desvia da igreja. Eu estou falando de desviar no sentido assim, bem amoroso, né? A pessoa não tem, não, mas é porque eu sei quem eu era. Não sabe não. Você sabe o que é ter o time todo do mal agora na sua vida? O time completo? O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Cristo diz para quem é essa a parábola, com quem vai acontecer? Porque a gente às vezes pega passagens da Bíblia e quer aplicar com o Papai Noel, com o marciano. Não, é pra gente. Todos nós estamos correndo sérios riscos. Por isso devemos ser sóbrios e vigilantes em tudo. Eu quero voltar agora aos Gálatas, carta aos Gálatas.
eu sempre tenho frisado bastante, né? Porque quando você tem uma leitura superficial de Gálatas, que infelizmente é o que todo mundo faz, a grande maioria, parece que Paulo está fazendo tempestade no copo d'água. Mas Paulo fica brigando. Mas cada um tem sua maneira de exercitar a sua fé. Tem não? Não tem não. Tem o certo e tem o errado. Então é preciso que a gente entenda. Ah, fulano é crente de oração. Pode você ser crente de oração e não ser amante da Bíblia? Pode? Não, fulano é mais assim daquele pessoal de estudar, sabe? Não é muito de orar. Pode alguém ler a Bíblia e não ter vontade de falar com o escritor dela, com o autor dela? Por favor, Deus. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Porque para a gente errar, irmãos, a gente não precisa estar 100% errado. Para a gente errar, a gente pode estar 99% certo. Vocês já viram o teste de DNA? Teste de DNA, você nunca vai ver um teste de DNA dizendo assim, é 100% certo. Não, dizem que é 99,99% de chance de estar certo. Por quê? Porque os cientistas não sabem. Vai que em alguma coisa acontece ali, não fecha. Né? Então, 99% da verdade é mentira. Para ser verdade tem que ser 100%. Então eu vou contar para vocês 90% do plano de Deus. Os outros 10% não são muito legais, então eu vou cortar. Então eu não estou contando a verdade para vocês. É como hoje em dia, as pessoas querem apresentar o céu sem falar do inferno. As pessoas querem falar de salvação sem falar de condenação. As pessoas querem falar dos privilégios sem apresentar as responsabilidades. Todo mundo quer o privilégio de ser filho de Deus, mas e a responsabilidade de ser filho? Todo mundo quer se sentir a luz do mundo, mas e aí? Você tem a responsabilidade de ser a luz do mundo? Não? Aqui no capítulo 4, versículo 6. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, justamente para que a gente não ficasse vazio, porque o Senhor sabe mais do que ninguém. E se está vazio, não vai ficar assim por muito tempo, pois Satanás é extremamente diligente. Capítulo 12 de Apocalipse, vamos lá? Eu espero que ninguém durma hoje, estudando e orando a Bíblia. Capítulo 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, uma lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça, e achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Isso fala do povo de Deus. Não é por acaso, Paulo vai usar essa analogia também da gravidez, quando ele vai falar da aliança. Vai dizer, teve a aliança da primeira gravidez e teve a aliança da segunda gravidez. Como assim, pastor? Lá, os filhos de Abraão. A primeira gravidez foi com a escrava, a segunda foi com a livre. Versículo 3. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão. Quem é o dragão? É uma das apresentações de Satanás. Grande, vermelho. A ideia da cor vermelha é alguém com raiva, com 7 cabeças. Mais uma vez o número 7 aparecendo. Significa Satanás atingindo o ápice da maldade. Por se multiplicar a maldade, e a maldade vai se multiplicar até esse momento, quando vai atingir o seu ponto máximo. 7 cabeças e 10 chifres. 10 também fala de algo completo. As quais lançou para a terra, 7 diademas. A ideia de diadema significa coroas de vitória. Então não se engane.
O inimigo vai conseguir enganar as pessoas justamente porque parece que as pessoas que andam pelo caminho dele são as mais felizes. Parece que os falsos crentes são os mais felizes. Parece que os falsos crentes são os mais, que usufruem da bondade de Deus. Você acha que o Salmo 73 foi escrito por quê? Versículo 4: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aqui é uma referência clara ao fato de Satanás ter enganado uma terça parte dos anjos, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é, irmãos? Cristo. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A morte e a ressurreição de Cristo como evidência do triunfo do povo de Deus em Cristo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Aqui são 3 anos e meio. E é preciso que nós, como cristãos, saibamos que o mundo é um grande deserto. Melhor ainda, como Giovanni disse, é a cidade da destruição. Então, como eu vou fincar raízes na cidade da destruição? Houve peleja no céu. Peleja é guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou o céu o lugar deles. Percebeu? O céu não é o lugar de todos, o céu é o lugar daqueles que amam a Deus. E o amor a Deus é evidenciado por obediência a Ele. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. 2 características do nosso inimigo, inimigo de Deus. Diabo significa adversário, Satanás significa acusador. O sedutor de todo mundo. Qual é a grande arma do diabo? Não é nos assustar, é nos seduzir. Então, o diabo não quer te fazer mal. Ele quer te enganar com algo parecido com o bem. Então, o diabo não quer destruir você, ele quer destruir a sua fé e quer te usar como servo dele. Sedutor de todo mundo. E aí eu pergunto, será que eu e você não fomos seduzidos em algum aspecto da nossa vida? Será que nesse momento que agora não estamos aqui de alguma forma influenciados por essa sedução, desejando coisas que, se de fato tivéssemos, estávamos muito mais afastados de Deus do que estamos? Há caminhos que os nossos olhos são bons, irmãos, mas não são. E não é que não são bons, são caminhos de morte. Versículo de número 9 ainda. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. É por isso que Paulo vai dizer que Cristo sempre nos conduz em triunfo. O apóstolo João vai dizer: a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus. Então, cuidado com uma ideia triunfalista, achando que você vai vencer qualquer tipo de problema na sua vida. Não, em determinados problemas a gente vai se sentir perdendo, mas a gente só perde se a nossa fé for embora. Se em algum aspecto a gente teve a nossa saúde prejudicada, perdemos coisas materiais, só é perda de verdade quando isso nos afasta de Cristo. Mas não se engane, vamos ter perdas significativas do ponto de vista material, sentimental, psicológico. O reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Por isso, cuidado quando você sair por aí acusando os outros. Essa função é do diabo. Amém. A Bíblia vai dizer que nós temos que buscar corrigir uns aos outros. Mas acusar por acusar, essa função é do diabo,
Este, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. O testemunho que deram. Você de fato só vai estar habilitado para exortar alguém se você tem dado bom testemunho. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós que neles habitais. Ai da terra! A gente está no céu ou na terra, irmão? Na terra. Na terra. Então, ai da terra e do mar. Aqueles que querem fugir para alguma ilha, cuidado, viu? E do mar, não, pastor, eu vou morar num barco. Pois é, lá tem problema também, viu? Mas eu vou morar em Atlântida, junto com Aquaman. Tem problema lá também. Se existisse, teria problema também. Pois o diabo desceu até vós. Está repreendido. Tá não, irmãos. Foi Deus que autorizou. Então, não repreenda aquilo que foi autorizado por Deus. Né? Se prepare, sendo sóbrio e vigilante. E ele desceu até nós, cheio de grande cólera. Você imagina, ele não está só com raiva, ele está cheio de cólera. A ideia é uma raiva no seu estado máximo. Sabendo que pouco tempo, Satanás, irmão, junto com seus demônios, não perdem tempo. O triste é que os crentes perdem tempo direto. Por isso que o Senhor Jesus vai ter que dizer, né? Os servos das trevas são mais prudentes do que os servos da luz. Que triste diagnóstico, né? Volto agora para o capítulo 4 da carta aos Gálatas. Versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus no nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A ideia aqui é intimidade com o Pai. O filho tem que conhecer o seu pai e amá-lo, de sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Mas entenda, isso tudo acontece por adoção. E é interessante como na Bíblia nós vemos a responsabilidade do filho. Quem é filho de Deus por essência? Cristo. E o que a gente vê na Bíblia sobre a filiação de Cristo? Ele externaliza mais os seus direitos ou os seus deveres? Os deveres de filho. Mas é engraçado que aqueles que se dizem filhos de Deus se ocupam mais em dizer dos seus direitos do que dos seus deveres. Irmão, se o sal perder o sabor, para nada mais aproveita. Então você me diz que é um filho de Deus e não faz nada por ele? É sério? Você me diz que é um filho de Deus e não está no corpo de Cristo? Você me diz que é um filho de Deus e não está se desgastando em fazer a vontade do Pai? A Bíblia vai dizer que Cristo era tão zeloso com a vontade do Pai, que diz que o zelo para com as coisas de Deus o consumiu. Consumiu ele. Cristo tinha 30 anos e parecia ter 50. Esse é Deus crente de hoje, né? Se desgastam por tudo, menos pela obra de Cristo. Interessante isso, né? Eu não achava que ia conseguir vir hoje, passei o dia todo de cama. Tem 2 dias que eu estou acamado. Pessoas da minha família estão internadas há mais de uma semana no hospital. Pessoas próximas receberam um diagnóstico de uma enfermidade extremamente grave, fora outros aspectos, mas isso não é desculpa para eu não estar fazendo o que eu tenho que fazer. É interessante que parece que só eu que não posso faltar. Todo mundo pode. Só eu que tenho que fazer. Todo mundo pode, em algum aspecto, se desfazer, né, daquilo que teria que fazer. Será que é isso mesmo? Será que na Bíblia tem um grupo dentro do grupo? Não, só tem um grupo. O povo de Deus, que deveria estar todos. Mas tem um pessoal que se diz povo de Deus sem ser. Aí é o problema, realmente. Então a gente tem aquilo que se chamaria, né, a igreja visível. Na igreja visível tem muita gente que não é crente. É a igreja
visível. É gente que está carregando uma Bíblia, mas a palavra de Deus não está nela. Gente que não tem responsabilidade nenhuma com Cristo, não tem responsabilidade nenhuma com o seu próximo. E tem a igreja invisível. A igreja invisível é justamente os eleitos de Deus. A gente não vai saber diferenciar tanto assim, mas Deus sabe. Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho. E a ideia de escravo é tão distorcida, irmão. A ideia aqui, irmãos, é que o escravo ou o servo, ele faz algo porque ele se sente obrigado a fazer. E o filho? Ele fica feliz em fazer o que tem que fazer, porque ele está mexendo com aquilo que é dele. Ele não está trabalhando com nada de ninguém. É como, por exemplo, você cuidando da sua casa e você cuidando da casa de outra pessoa. Eu espero que você cuide das duas casas da mesma forma, porque você é crente. Mas a casa de outra pessoa é de outra pessoa. Às vezes você até dá uma sugestão, se botasse isso aqui em tal lugar ficaria melhor. Mas é a casa da pessoa, a pessoa não quer, eu quero aqui, então tá bom. Mas na casa que é sua, você escolhe onde quer colocar as coisas. Então você está fazendo algo e você está feliz com aquilo, você se sente feliz, você está fazendo algo que é seu também. Onde Cristo está, nós estamos. É interessante como as pessoas na igreja se sentem, né? Fardos pesados. Não é obra de Cristo? Essa obra de Cristo não é sua também? A alegria de Cristo não é sua? Como assim é pesado? Eu não entendi. Então tem pessoas que se dizem filhos, mas se comportam como escravos. Se as pessoas acham tortura frequentar um culto, imagine se tivesse que servir nesse culto. Imagine se algum de vocês tivesse a atribuição de chegar aqui antes e de arrumar algumas coisas. Imagine se a atribuição de pregar fosse passada para vocês. Então é preciso que a gente entenda, irmãos, o filho, ele não fica tirando onda de filho, numa linguagem bem atual. Não, ele faz mais do que o servo. E o servo faz porque serve. E o filho faz porque aquilo é dele também. Mas a ideia que muitos nutrem no meio evangélico é de que o filho é como um menino mimado, de perna para o alto, cheio de servo para lhe servir. Meio que o filho de Neymar. Então, não faz nada. Qual é a sua provisão? Eu sou filho de Neymar. Então tudo bem. Realmente, não precisa fazer nada. Então, tem gente que acha que é mais ou menos assim: eu sou filho. Então, os anjos estão para me servir, as outras pessoas estão aí para me servir, eu sou filho. Você pode ser filho do outro. De Deus não. De Deus não. Aqui no versículo 8: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Olha que coisa interessante. Paulo está falando isso, repreendendo pessoas que eram judaizantes. Vocês já me acompanharam essa semana, eu acho, na segunda-feira, ou foi no domingo, no capítulo 8 do Evangelho de João. Os fariseus se achavam descendência de Abraão, filho de Deus, e o Senhor disse que eles eram filhos do diabo. E diz o porquê: vocês querem agradar o pai de vocês, que é assassino e mentiroso. Então aqui no versículo 8, agora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-nos? É o que mais a gente observa. Olha que coisa, irmãos. Se você quiser, me acompanhe aqui em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, pelo poder de Deus, passa para nós um diagnóstico que acompanha a história da igreja desde o começo. 1 Coríntios.
capítulo 1. E ele diz aqui no versículo de número 22, 1 Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais. Você já viu que na igreja tem um pessoal que está atrás de sinal? É a quinta dos milagres, é a sexta da libertação. Pessoal, a oração poderosa da meia-noite. Então tem gente que realmente está atrás de sinais. Sempre foi assim. Judeus estão atrás de sinais. Os gregos buscam sabedoria. Tem outro pessoal que não, que é só atrás de teologia. E teologia bíblica não tem problema. O problema é quando é teologia de homens querendo entender mais de Deus do que o próprio Deus. É interessante que os teólogos, eles costumam julgar a Bíblia. Na verdade, o verdadeiro teólogo é julgado por ela. Ensina isso para as pessoas. Todos estamos sendo julgados pela palavra de Deus. Não temos capacidade de julgá-la. No máximo, compreendê-la e ensiná-la. Escândalo para os judeus. Versículo 22. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedorias, mas nós pregamos a Cristo crucificado. É isso que estava trazendo o problema para Paulo na Galácia. Pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Escândalo? Que absurdo. Por que eles queriam voltar para as práticas da lei? Porque eles achavam escandaloso. Quer dizer, é muito fácil agora. Não tem nada de fácil. Você tem que andar no mesmo caminho de Jesus. Ah, mas não precisa guardar sábado? Não, porque agora você guarda todo dia. E não precisa mais vestir e deixar de comer carne de porco? Não, agora você vigia em qualquer tipo de alimento, não é só em alguns. E você sabe mais ainda que o que torna impuro o homem é o que sai da boca, dentro do coração. Então agora, por que as pessoas queriam retornar aos rudimentos da lei? Porque eles se sentiam, em determinado aspecto, mais protegidos pela lei do que pela graça. Uma loucura. Mas ainda é assim, as pessoas se sentem mais protegidas em um ambiente religioso do que em um ambiente espiritual. Por exemplo, irmão, se a gente tivesse aqui uma igreja religiosa, farisaica, todos vocês tinham alguma atribuição. E muitos se sentiriam bem com isso, porque é o pastor que mandou. Tem pessoa que frequenta aqui que não estaria frequentando mais porque o pastor teria expulso. As pessoas não sabem se relacionar com o ambiente espiritual, onde cada um tem responsabilidade por si. A gente orienta, a gente adverte, a gente disciplina, mas a responsabilidade é individual. Cada um vai ter que dar conta a Deus de si. Mas a gente se sente muitas vezes mais desejoso por um ambiente religioso, onde alguém minta para a gente dizendo que a gente é salvo sem a gente ser. Não, mas se vocês derem uma quantidade de dinheiro, a salvação de vocês está garantida. Tem gente que se sente seguro com esse tipo de informação. É por isso que eles queriam voltar aos rudimentos. Não porque o caminho de Cristo era fácil demais para eles. Não, é o contrário. É porque o caminho da cruz é loucura. Mas como assim? A gente tende a relativizar os absolutos. Como assim, pastor? Na Bíblia diz que para seguir a Jesus a gente tem que renunciar a tudo. E o que é tudo? É tudo. É absoluto, é tudo mesmo. É absoluto a sentença que diz: todo quando não renuncia, não pode ser meu discípulo. Não pode. Não, mas eu quero ser discípulo de Jesus, mesmo sem renunciar a tudo. Eu quero. Não pode. Mas eu quero. Não pode. Aí o que a pessoa faz? A mesma coisa que Giovanni descreveu, né? Um jovem insensato que chega na porta do céu e descobre que na porta do céu tinha uma entrada também para o inferno. Você não pode chegar no céu do seu jeito. A única forma de chegarmos lá é do jeito de Cristo.
Por isso ele diz, aqui no versículo ainda 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Lembra? Não podemos mais sentar judeu e não judeu, que coisa escandalosa, mas em Cristo Jesus somos um só povo. Escândalo. O escândalo aqui, ele está falando do Messias que foi morto, porque os judeus acreditaram possível isso. Loucura para os gentios. Para os gentios era algo que não fazia sentido. Mas ele não é o autor da vida? Como é que ele morre? Para você ver. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, ó, por que você foi adotado? Porque antes você foi chamado. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Lá na Galácia, judeus e gentios. Problema de pessoas tão diferentes juntos ainda hoje, irmãos. A igreja enfrenta, em certo sentido, esse tipo de problema, porque nós temos aqui no nosso meio pessoas com os passados mais variados. Pessoas que têm características muitas vezes opostas entre si. Tem gente que gosta de frio, tem outro que gosta de calor, tem gente que gosta da luz, né, mais forte, tem gente que gosta de uma luz mais fraquinha, tem gente que gosta de feijão, tem gente que gosta de macarrão, sabe? Tem gente que é vegano, não sei ainda, e tem gente que gosta de comer carne mesmo. Pois é, e é todo mundo crente. Deveríamos. A igreja é esse lugar onde vem gente de todo tipo. Só Cristo pode fazer isso. Tanto, versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É isso também que Paulo está relembrando aqui na carta aos Gálatas. Versículo 8 de Gálatas 4. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a Deus que porventura não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, que o mais importante é isso. Você é conhecido por Deus? E a ideia de conhecido por Deus não é Deus conhece. Claro que Deus te conhece, foi Ele que te fez. Mas a ideia de conhecer é ter um relacionamento com você. A gente só ama Ele porque Ele nos amou primeiro. A gente só se relaciona com Ele porque Ele iniciou esse processo de relacionamento conosco. Jamais teríamos um relacionamento com Cristo se a iniciativa dependesse da gente. Então ele diz agora, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres. A ideia, olha irmãos, tudo isso foi preparação para que Cristo viesse, e Ele já veio, e agora você quer fingir que Ele não veio? É por isso, irmãos, que você vai ver que ainda hoje nós temos, mesmo os cristãos, nós temos a necessidade de amuleto. Talvez você não tenha um amuleto no sentido, né, de um colar, mas às vezes você tem uma blusa que você gosta. Você, não, quando eu uso essa blusa, as coisas dão certo. Não, hoje é um dia muito importante, eu vou calçar essa meia. Essa é a meia, as coisas darem certo, né? Pois é, o crente não tem amuleto. Pastor, tem problema? Tem muito problema, muito problema. Você está dando confiança ao que não deveria dar. Então imagine, você tem algo muito importante a fazer, mas a camisa que você acredita que é a camisa molhou. E agora? Não, agora tem que secar, eu não vou enquanto essa camisa não estiver seca. Eu não tenho, sabe, eu não tenho crucifixo, não tenho essas coisas de quem é idólatra, mas eu tenho umas coisas, não tem mais. Não pode ter mais. A gente tem que ser radical nisso. Como antes de ser cristão, eu já tinha estudado várias coisas, inclusive alguns aspectos do ocultismo.
Então tem gente que tem medo de sexta-feira 13. É só se você tiver alguma coisa para pagar. Mas aí você ora. E aí Deus te ajuda a pagar aquilo que você precisa pagar. Pastor, e depois da sexta-feira 13? Normalmente é sábado 14, né? E gato preto? Meu filho, eu acho lindo. Parece uma pantera. Não gosto. Nossa. Passar debaixo de escada. Só tome cuidado para não cair nada em cima da sua cabeça. Então, eu conheço pessoas que se dizem cristãs e carregam $1 na carteira para dizer que atrai dinheiro. Só se for atrair ladrão. Trevo. É 4, né? Tem um negócio do pé de coelho. Meu filho, se pé de coelho desse sorte, o coelho tinha perdido o pé. Você já viu que para ele não deu sorte, vai dar para você. As pessoas criam, amuletos em todo tipo de situação. Nós somos uma fábrica de ídolos, a nossa mente, irmãos. O fato da gente não ter um ídolo de madeira aqui, em absoluto, não significa que a gente não está cometendo idolatria. A gente pode estar cheio de ídolos na cabeça. O que vai expulsá-los? A palavra de Deus. Ela despedaça. Por isso, Paulo diz: vocês querem voltar aos rudimentos fracos e pobres. Olha, nós somos tão inclinados à idolatria. Lembram da serpente de bronze? Em um determinado momento da história, teve um rei que teve que destruir a serpente de bronze, porque o povo estava idolatrando ela. Deram até o nome, Neustan. E o povo ficava idolatrando. Não, tem que destruir. Ídolo tem que destruir. Aí você entra nas igrejas hoje e tem cópia da Arca da Aliança. O pessoal se vestindo de levita e se dizendo levita. Olha, o levita está vindo ali. Como assim? Levita na igreja? Igreja? E você fala, não é possível esse tipo de atitude. É mais comum, inclusive. Então as pessoas querem voltar aos rudimentos, ao beabá. Não, a gente já foi alfabetizado, não foi? Agora é ler e crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, leite é bom. Leite materno é um alimento essencial a todo bebezinho recém-nascido até determinada idade. Só leite materno. Mas é até ficar grande? 6 meses. Não, 6 meses. E depois não. Depois ele vai precisar de outro tipo de alimento. Mais e mais e mais alimento. E quanto mais crescer. Está vendo? Até 2 anos, exatamente. Então, alguns até mais, né? Dependendo da fome. Então, é preciso que a gente entenda, a gente já passou dessa fase. A gente deveria estar agora o quê? Crescendo. É como, por exemplo, lá tem uma sobrinha, a Vavá, vocês conhecem, ela ama ler. Pega uns livros assim, grossos, e ela fica lendo, né? Tem louco para tudo. Então, leitura é ótimo, viu, crianças? Mas para ela ler, ela teve que o quê? Ela teve que ser alfabetizada. Mas agora que ela foi alfabetizada, ela pode ler sobre todo tipo de assunto, astronomia, né? Ela pode ler sobre culinária, ela pode ler sobre física. Aqui a gente tem, né, pessoa que ama física, química e biologia, né? Você pode ler sobre literatura, clássicos da literatura. Você pode ler, inclusive a Bíblia. Te aconselho, né? Se você é crente, comentários bíblicos assim, ótimos de crente no passado. Você já é alfabetizado. Mas sabe, que você vê gente na igreja hoje que fica. Não, o meu versículo do dia hoje, pastor, foi Gálatas 4. Eu digo, o capítulo todo? Não, só o versículo 1. Como é que você consegue se alimentar o dia inteiro com um versículo? E eu não estou dizendo que a Bíblia não é profunda, claro. Você pode pegar um versículo como no Evangelho de João, um versículo ali do Evangelho de João, principalmente o primeiro capítulo, você pode ficar 5 anos.
Mas você vai ficar 5 anos falando o Evangelho de João em um versículo. No princípio era o verbo, sim, mas aí você vai para Gênesis, aí você vai para Apocalipse, vai para praticamente toda a Bíblia com aquele versículo. Você vê crente, né? Um versículo por dia. Não cresce. Não tem como crescer. O que a gente tem percebido, né, são pessoas subnutridas espiritualmente, ou melhor, desnutridas espiritualmente. Se não estiver se alimentando corretamente, você vai estar desnutrido. Olha, irmãos, existem certos aspectos, por exemplo, da falta de ferro no sangue, que a gente chamaria de anemia. Tem casos de anemia que são seríssimos, que a pessoa desmaia na rua, precisa de uma bolsa de sangue. Então, se você estiver desnutrido espiritualmente, você não vai conseguir nem de perto fazer as coisas que você tem que fazer. Você se sente fraco o tempo todo. É um dos sinais de desnutrição. Cansado, com sono. Não, pastor, eu como bem e sinto sono. Estudaremos você depois. Mas então, desnutrido espiritualmente, não cresce. Determinados países do mundo, eu vi um documentário há uns anos atrás, eu chorei muito. Acho que era Eritreia. Uma criança de 7 anos de idade que era menor do que Álvaro. 7 anos. Não conseguia andar, e não era porque tinha paralisia, não. Ele não conseguia andar porque ele estava com tanta desnutrição que ele tinha meses que não conseguia andar. Ele não tinha força para andar. Era só pele e osso mesmo. Desnutrição faz isso. Essa é a realidade dos evangelhos. O povo perece porque lhe falta conhecimento. E o pessoal ainda reclama de ir para estudo bíblico. Por isso, né? É como criança mesmo. Tem que tomar, a gente estava falando essa semana dos filhos de Mateus, precisavam tomar antibiótico muito comum na infância, que é aquele clavulinho, né, amoxicilina com clavulato. Pense num negócio com gosto de areia. Estou falando gosto de areia quando é criança, né, porque você tem que tomar líquido. A criança não vai querer tomar aquilo. Às vezes você vai ter que, né, usar um pouquinho de força mesmo pequenininhas, às vezes tem que botar na boquinha assim, e segurar para poder, né, não jogar fora. Não quer o que vai te fazer ficar bem. Não quer. Ele não sabe ainda. Não sabe que aquilo dali é para ficar bem. Que está doente, precisa melhorar. E aquilo dali vai fazer melhorar. Então, o que vai fazer você melhorar espiritualmente? Encontros como esse. Ah, mas eu tenho minha vida de oração em casa. Mentira. Se tivesse vida de oração em casa, amava encontros como esse. Inclusive, eu oraria por eles. Ah, mas eu estudo muito a Bíblia em casa. Mentira, se estudasse a Bíblia em casa, chegava aqui cheio de dúvida. Sabe por que a maioria não tem dúvida? Ele não estuda. Não, eu, por exemplo, pastor, você tem alguma dúvida em física quântica? Eu não sei nada. Não posso ter dúvida naquilo que eu nem sei. Eu não sei, não estudo química desde a época da escola. Tem alguma dúvida em química? Nenhuma. Quem tem é minhas filhas que estão estudando. Então tem um monte de gente que não tem dúvida nenhuma na Bíblia. Por quê? Não estuda. É claro que não tem. Lê a Bíblia igual está lendo um jornal. Esse é o problema. Não cresce. Fica só na superfície. Não cria raízes. Lembra? Segundo tipo de solo. Por não ter raízes, qualquer tipo de dificuldade tira a pessoa. Sabe como é, pastor? Passou um tempo fora da igreja porque aconteceu isso e isso. É mesmo. Se de fato tivesse acontecido isso, você estava mais. Você seria o primeiro a chegar e o último a sair. Se você entendesse o que de fato poderia te ajudar no seu problema. Irmãos, a gente diz que para todos os nossos problemas, Deus pode mais. Sim ou não? Ele não poderia resolver todos os nossos problemas hoje, instantaneamente, só com a palavra? E por que a gente, quando tem problema, vai para os outros lugares, menos a casa de Deus? É porque, pastor, eu tenho que fazer umas coisas, sabe? E ninguém pode fazer por mim, inclusive cuidar da sua alma, ninguém pode fazer por você.
Esse deveria ser a sua principal preocupação, porque essa realmente ninguém pode fazer por você. Mas é isso, a gente não reflete, a gente não tem reflexão bíblica. Muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus como se fosse um livro de regrinhas. Eu não consigo fazer tudo, mas estou indo lá, né? Não, você não vai conseguir fazer. Você tem, na verdade, que entender, amar isso aqui. Cumprir é outra coisa. Obedecer sem amar é coisa para escravo. A gente é filho, lembrou? A gente ama isso aqui. Inclusive, esse é o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. Você entende por que ama. Você não entende muito bem o que é amado. Somos amados pela vontade de Deus, sem nenhum tipo de mérito. Isso a gente entende. Mas por que a gente ama a Deus? A gente entende. Porque ninguém pode fazer por nós o que Deus faz. Ninguém nos ama como Deus ama a gente. Mas se a gente não conhecer a Deus, se a gente não conhecer a nós mesmos, à luz da palavra de Deus, nunca teremos uma real compreensão da profundidade dessas verdades. Versículo 10, já caminhando para a conclusão. Eu sei que a maioria de vocês queria que o estudo fosse até meia-noite, é só até 11h30, viu, irmãos? Por favor. Pastor, mas o senhor não disse que estava doente? Pois é, porque eu estou doente, é só até 11h30, senão eu não tinha problema. Porque não posso com uma doença, né? Continue orando. Guardai dias e meses e tempos e anos, até hoje, né? Os primeiros 12 dias do ano, vamos. Por quê? Quer dizer que que você fizer nos primeiros 12 dias do ano, o seu ano vai ser abençoado. Meu filho, o ano tem 365 dias, 365 dias de desafio. E se for bissexto, 366 dias de desafio. Pastor, não é assim não. A gente fica o mês de janeiro todo fazendo jejum, para os outros 11 meses a gente ficar de boa. É sério? Por isso que a gente gosta da lei, irmãos. Nossa velha natureza gosta dessas coisas. Gosta de ser enganado. Vamos fazer 21 dias de jejum de Daniel para que o ano inteiro seja abençoado. É sério? Você acredita que se você deixar de vigiar e orar, você não vai cair? Por quê? Porque você fez os 21 dias de jejum. Então você fez 21 dias de jejum, agora você não precisa mais orar e vigiar sem cessar. Porque você fez 21 dias de jejum de Daniel. Olha que legal. Você não precisa mais se preocupar com uma série de aspectos, né, da fé. Por quê? Porque aqueles 21 dias, né, te liberaram geral. Os evangélicos de hoje. Fora quando não se reduz ao dinheiro, né? Está pagando. Então, fulano pagou isso, fulano é um dizimista, ofertante fiel, tem, além do dízimo e oferta, as igrejas hoje tem tudo, né? Para pedir dinheiro e para prometer coisas que a Bíblia jamais prometeu. As pessoas se sentem à vontade nesse tipo de religião de troca-troca, né? Eu dou dinheiro para Deus, em contrapartida Deus protege os meus bens, Deus protege a minha saúde, Deus não vai permitir que nenhuma pessoa, né, me cause algum tipo de dano. Por quê? Porque eu estou dando dinheiro para Deus, mas Ele não é o dono do ouro e da prata? Você acha que você pode comprar o favor dele? Então eu preciso que a gente tome cuidado, porque por que as pessoas são adeptas lá na Galácia desse tipo de prática? Até hoje. Porque esse tipo de religiosidade é confortável. Enquanto que para os verdadeiros cristãos, o desconforto é algo contínuo. A gente jamais se sente confortável nesse mundo. E se a gente estiver se sentindo confortável, é porque se desviou. Aí tem que voltar para o caminho que se desviou. Versículo 11. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, eu estava falando essa semana, acho que na segunda, os irmãos de carona, que eu evangelizei por baixo, bem por baixo.
talvez perto de 5.000 pessoas. Devo ter batizado mais de 500 pessoas. E cadê elas? Será que eu trabalhei em vão? Eu não trabalhei em vão porque eu trabalho para Cristo, mas o sentimento é tempo perdido às vezes. E a gente tem que lutar contra isso, porque como diz a carta, senão a gente se cansa de fazer o bem. Parece que não está gerando o retorno que a gente imaginou, né? Mas o grande desafio é continuar fazendo bem nesse cenário. E olha que a gente está aqui no século I, um crescimento vertiginoso da igreja, do ponto de vista quantitativo. E Paulo dizendo, eu acho que eu estou trabalhando em vão em relação a vocês. Passei tempo aí evangelizando, parecia que vocês estavam indo tão bem, de repente, cadê? O que foi que aconteceu? O que aconteceu, irmãos, é o que está aqui escrito em 2 de Timóteo. Quando a pessoa ama o mundo, ela não demonstra isso de forma muito fácil. Às vezes a pessoa pode esconder de você e de mim o amor pelo mundo por anos. Às vezes também a gente nem quer enxergar. Aqui no capítulo 4 de 2 de Timóteo, Paulo diz, no versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. É exatamente isso que acontece muitas vezes. As pessoas estão na igreja, mas elas não amam a igreja. Elas amam o mundo. A igreja para muitas pessoas é como uma escada, como ao sucesso. Sucesso que elas mesmas almejaram. E elas escolheram para si. Então quando a pessoa costuma dizer assim, pastor, eu estou um tempo assim sem ir, mas eu estou sentindo tanta falta. Eu não acredito não. Já aviso logo que eu não acredito. Por quê? Ô irmão, porque quando você quer muito uma coisa, você faz hoje. Quando você quer muito uma coisa, irmãos, é impossível alguém não perceber que você quer muito essa coisa. Como eu já pude ver, né? Alguns anos atrás, uma banda muito famosa da minha geração veio para o Brasil. O nome dessa banda era U2. E eu tinha um amigo, né, da faculdade que amava essa banda, ele e o irmão dele. E eles não eram pessoas ricas, não. Pessoas de classe média, assim, tinham uma vida com algumas dificuldades. Mas eles pegaram o pouco que tinha, venderam, levaram uma barraca de camping e só para comprar o ingresso ficaram 2 dias dormindo na fila para comprar um ingresso. Tiveram que pegar dinheiro emprestado para despesas, porque de fato eles queriam ir para esse show. E aí a pessoa diz, eu queria muito ir para a igreja, sabe? Não sei, não vi ninguém acampado aqui quando eu cheguei. Não vi. A gente quer muito uma coisa, irmãos, a gente não consegue esconder. Fiquei feliz quando me chamaram. Quando me chamaram. Aí você vê, eu não se de mentira, não está sentindo falta nenhuma, irmão. É porque deu alguma coisa ruim, a pessoa quer a bênção de Deus para supostamente mudar o quadro. Por favor. Normalmente quando Deus satisfaz as nossas concupiscências, é sinal de juízo. Deu-lhes o que pediu, mas enviou juntamente a enfermidade, a oração. Cuidado, irmãos, com o que você pede. Às vezes quando você acha que está tudo indo bem, é o contrário. Porque está tudo indo mal. A gente já aprendeu que a porta que leva ao céu é estreita e o caminho. O apóstolo Paulo vai estimulando os irmãos. Ele está aqui, a gente está falando dessa região, olha que coisa interessante. Vamos no livro de Atos. O apóstolo Paulo tinha evangelizado, a primeira viagem missionária, agora ele volta o trajeto e ele começa a falar com as pessoas, estimulando esses crentes que ele havia evangelizado a perseverarem na fé.
capítulo 14 de Atos. Versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio. Essas regiões, você sabe que fica onde? Aqui é a Galácia. Instigando as multidões e apedrejando Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando como morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Tudo isso aqui é região da Galácia, viu? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. É esse povo que pouco tempo depois Paulo tem que escrever a carta à Galácia, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, se você virar para mim e dizer que sua semana teve pouca tribulação, eu vou me preocupar. Mas se você disser, pastor, você falou na sua semana, a minha foi nessa mesma pegada, eu falei, então vamos lá. Agora a gente vai ver a segunda parte, que não é só a tribulação. A segunda parte é como a gente reagiu a essas tribulações. Eu não acho que o ímpio não tem dificuldade. O ímpio passa por dificuldade igual o crente, a diferença é como reage. Versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os ordenaram ao Senhor em que haviam crido, atravessando a Psídia, dirigindo-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram os gentios a porta da fé, e permanecendo não pouco tempo com os discípulos. Percebeu? Essa é a sua vida? Pois essa é a vida do crente. Sabe? É fazendo a obra de Deus o tempo todo. A gente também trabalha, mas a prioridade é fazer a obra de Deus. As demais coisas estão lá por fim. Você vê que a maioria não é isso. A maioria é, vou adiantar o meu lado, e aí quando dá tempo, aí eu faço alguma coisa para Deus para não me sentir um inútil. Primeiro que Deus nem aceita esse tipo de oferta é de carinho. A gente tem uma ideia muito superficial do dízimo. Outro dia a pessoa, pastor, mas em algumas igrejas o dízimo é 5%. Eu digo, pois é, então não chame de qualquer coisa, menos de dízimo, porque dízimo é 10ª parte. Só que o dízimo não é a 10ª parte qualquer, é as primeiras, os primeiros frutos. Não é qualquer 10%, é os melhores e os primeiros. Lembra da oferta de Abel? Ele separou dos melhores a melhor parte para o Senhor. Então é triste ver a realidade que não vai mudar, infelizmente, né? Por que eu digo isso? Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas isso não tem de forma nenhuma nos desestimular. Pelo contrário, vamos nos esforçar ao máximo para que de alguma forma possamos contribuir na salvação de alguém. Eu já estou concluindo, irmãos. Versículo 12 de Gálatas 4. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Pois é, então quer dizer, como eu já ouvi tantas vezes, pastor, mas ninguém tem o chamado de Paulo. Depende do que você está falando. Em determinado aspecto, o chamado de Paulo é o chamado de qualquer crente. Todo crente é chamado a renunciar a tudo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. É isso que Paulo está fazendo aqui. Agora, nem todo crente é chamado a abdicar de qualquer tipo de trabalho secular. Nem todo crente é chamado
para fazer missões pelo mundo. E a gente, olha, irmão, se você fizesse missões só aqui em Salvador, eu penso que a gente passaria a vida inteira e ainda faltaria rua a gente evangelizar, porque Salvador é grande. Então, para você ser um evangelista assim, bem ativo, não precisa sair de Salvador. A ideia às vezes, eu não tenho um chamado de Paulo. Não tem. Versículo 12: irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Paulo está dizendo, olha, quando vocês fazem coisas erradas, eu fico triste, mas vocês estão ofendendo a Deus. E acima de tudo, vocês estão fazendo mal a vocês mesmos. Então essas pessoas que se sentiram maltratadas pela pregação bíblica e saíram da igreja, elas fizeram mal a mim? Não, eu fiquei triste, claro que eu fiquei triste. Mas elas fizeram mal a elas. Versículo 13: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Percebeu? O apóstolo Paulo estava passando nessa região e ele queria passar nessa região bem menos tempo do que de fato ele passou, mas porque ele ficou doente, ele precisou ficar mais tempo do que ele tinha planejado. Versículo 14: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo e nem desgosto. Até porque, irmãos, é muito comum ainda hoje em dia a gente olhar para a vida de uma pessoa que está cheia de problema e dizer, ele está em pecado. Olha, eu acho que não é de Deus não, porque se fosse de Deus não estava com tanta doença assim, pelo amor de Deus. Se fosse de Deus não estava passando por tanta dificuldade. Deus é amor, Deus cuida da gente. Então, uma pessoa que está passando por uma luta tão grande, não, isso deve ter alguma coisa errada aí, deve estar, Como os amigos de Jó olharam para ele. Então, é preciso que a gente tome cuidado. Aqui, os Gálatas deram um bom testemunho. Paulo estava passando por um período de enfermidade que fez ele parar. E eles trataram ele com carinho. Me recebestes como um anjo de Deus, mesmo cheio de enfermidade, como o próprio Cristo Jesus. Então é errado a gente tratar os servos de Deus bem? Parece para alguns que é. Então quanto pior você tratar o pastor, melhor para ele. Afinal de contas é cruz, vai que o pastor fica acomodado, a gente tratando bem. Vou tratar bem mal, que vai poder ele ser o mais crente possível. Cada pessoa, tem a imaginação ligada. Então ele vai dizer aqui, olha, vocês me receberam como um anjo de Deus. Estavam errados? Não. A palavra anjo significa o quê? Mensageiro. E o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou passando a mensagem de quem? De Deus. Não sei, meu pastor. É porque de uma fonte às vezes pode jorrar duas águas. A Bíblia diz que não. Não pode não. Então, um mensageiro de Deus, é isso que significa a expressão anjo. Vocês me trataram como um mensageiro de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Mas nós não somos o corpo de Cristo. Cristo fala por meio da sua igreja. As pessoas ficam, eu queria tanto ouvir a Jesus, porque não vai nos cultos. Tem 2 horas que ele está falando aqui, vocês não estão ouvindo? Por isso que eu costumo ouvir os cultos. Porque eu estou pregando e eu estou pregando para mim também. Versículo 15, já vou concluir, viu, irmãos? Provavelmente no domingo, se Deus permitir, vamos passar por aqui de novo. É que eu quero fechar o raciocínio hoje, para não deixar nada sem compreendermos. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Provavelmente Paulo teve algum problema que interferiu na visão dele. E os cristãos, e ele diz aqui, vocês me amaram, demonstraram tanto amor por mim. É como, por exemplo, se tivesse transplante de fígado naquela época, transplante de rim, E rim eu acho que você tem 2, não é isso mesmo?
Aí você vai lá, uma pessoa que está lá sem rim, você vai lá e pega um rim seu e dá para a pessoa que você pode viver com um. Paulo está dizendo, pois é, se vocês pudessem, vocês fariam isso por mim. Irmão, eu não sei, às vezes a gente fica, principalmente eu não fico muito à vontade de falar determinadas coisas. Essa é uma dessas. A maneira como a igreja deveria tratar o seu pastor. Eu não fico muito à vontade, parece que eu estou reclamando de alguma coisa. Não estou, irmão, estou muito satisfeito com o que Deus faz com a minha vida. Mas não tem como a gente falar da Bíblia e não mostrar determinados aspectos do que é o viver cristão. Então, eu falo isso com propriedade, tenho 15 anos de evangelho, de pastor, e eu posso dizer como nas falsas igrejas os falsos pastores são tratados bem. Até porque eles tratam mal mesmo quem não trata bem a eles. E por conta disso as pessoas tratam muito bem, fazem o que se imaginar para agradar. Por que numa verdadeira igreja não tem isso? O fato da gente passar por muitas dificuldades, irmãos, de forma nenhuma diminui a nossa responsabilidade de fazer o que temos que fazer. Então, hoje eu estava doente, mas tudo que eu tinha que fazer hoje eu fiz. Porque assim, está doente, está muito mal, mas enquanto eu estiver andando eu faço. No dia que eu tiver num grau de enfermidade que eu não consegui dar um passo, aí Deus sabe, não deu um passo. Assim, enquanto eu consigo, está difícil, está doendo tudo sim, mas eu estou conseguindo andar, estou conseguindo falar, vou fazer. Então, a gente às vezes fica esperando as coisas mudarem para a gente demonstrar alguma mudança. Não vai ter mudança. A gente tem que começar a ser fiel um pouco. Você tem pouca força? Ou seja, o mais fiel com a pouca força que você tem. Lembra de um homem que tinha um filho que sofria muito com demônios e que jogava ele de um lado para o outro, e ele tinha pouca fé, mas foi o suficiente, porque ele tinha um grande Cristo. Ajuda-me, Senhor, na minha pouca fé. Então é preciso que a gente entenda, irmãos, que as nossas faltas, os nossos erros não são justificáveis. Eles devem ser confessados e abandonados, mas jamais justificáveis ou justificados. Né? Então, versículo 15, eu quero concluir aqui. Versículo 16, perdão. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. E é isso que acontece muitas vezes no ambiente de uma verdadeira igreja. Você começa demonstrando um apreço pelo pastor ou por aquele que prega a palavra de Deus, mas a partir do momento que a palavra de Deus que é pregada começar a te desagradar em algum aspecto, você vai ficar com raiva. Eu acho interessante, irmãos, 100% das pessoas que saíram da congregação ao longo desses 15 anos saíram pelo mesmo motivo. Não é interessante? O mesmo motivo. Ninguém que eu tenha pelo menos conhecimento saiu por alguma desavença pessoal, foi o mesmo motivo. Em algum momento na pregação se sentiram desconfortáveis com o que foi falado e saíram. O pastor foi lá maltratado. Não teve isso. Não teve grosseria. Foi a pregação e as pessoas se sentiram humilhadas, se sentiram desvalorizadas, se sentiram expostas e saíram. E o sentimento era esse, de inimizade. Aquele que antes era visto como amigo, eu agora comecei a ser visto como inimigo, por falar a verdade. Imagina uma pessoa vem até você e ela diz o seguinte: pastor, não consigo mais ficar sozinho, estou cheio de pensamentos impuros, mas eu quero muito ir para o céu. Você está com um problema. Um problema bem grave. Porque o problema não é seus pensamentos impuros, o problema é você estar me dizendo que não consegue ficar sozinho. Claro que consegue. Tudo é possível aquele que crê. Mas a gente nem... Porque às vezes a gente até... Não, o problema são esses pensamentos ruins. Não, irmão, pensamento ruim todos temos. A questão é, os que lutam contra esses pensamentos
e os que pararam de lutar. Então, o problema foi chegar e dizer: não consigo ficar sozinho. Consegue, claro que consegue. Talvez você imaginasse que você nunca se viu nessa condição na sua vida. Pois é, o cristão normalmente é assim. Somos colocados em situações inesperadas. Ficamos perplexos. Mas o Senhor é conosco. Então, quando a gente exorta, e quando a gente exorta de culto, como tem que ser, na grande maioria das vezes, até porque esse tipo de atitude é uma atitude que, quando vem ao pastor, já influencia outros, invariavelmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você, de alguma forma, foi chamado, eu creio que todos fomos em certo aspecto, para fazer parte da obra de Cristo, você tem que se preparar para ser odiado pelas pessoas que você ama. Por exemplo, quando é que eu percebi que eu amava de fato as minhas filhas? Quando eu percebi que o meu amor não dependia da reciprocidade do amor delas. Então, eu posso amar as minhas filhas e vou fazer determinadas coisas por amor, e elas vão me odiar, talvez, em algum momento, porque eu faço essas coisas por amor. Isso é um amor verdadeiro. Você não se preocupa com a reciprocidade. O seu amor não vai diminuir se a pessoa te amar menos ou deixar de te amar. É isso que nós, como cristãos, deveríamos estar atentos. Nós deveríamos estar muito mais preocupados em amar do que ser amado. Só que, na maioria das vezes, as pessoas estão em busca de alguém que as ame. Mas vem cá, Cristo não ama você de forma perfeita. Eu sei, pastor, eu sei. Vem você com isso. Sim, eu queria a tampa da panela. Ou alguém queria a panela da tampa, sei lá. Então, sabe? Não sei, porque se todo mundo de fato tivesse a tampa da panela, a panela tivesse uma tampa, tinha tanto divórcio? Poderia uma panela ter 5 tampas? Pois é, tinha uma mulher que tinha 5 tampas. Nunca viu, não? Samaritana? E estava com uma que não era tampa, viu? Pô, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Alma gêmea é do diabo. Alma gêmea é coisa de espiritismo, de religiões espiritualistas. Casamento é até que a morte. Lá no céu não tem marido e mulher. Lá no céu tem irmão e irmã. Ah, pastor, mas eu vou tanto com minha esposa lá no céu. Quer dizer que Abraão e Sara, como é que são lá no céu, irmãos? E não tem nenhum problema com esse relacionamento. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa mente está tão infestada de conceitos seculares que a gente nem percebe. Se eu dissesse para as crianças, não as crianças daqui, que já são familiarizadas com a Bíblia, mas num ambiente que fosse essencialmente infantil, vamos falar de amor, desenhe algo que seja representativo do amor. A maioria desenha coração. Mas o cristão desenharia uma cruz. O seu Salvador morreu. Nós estamos sendo influenciados pelo mundo o tempo todo. Muitas vezes não percebemos. O grande desafio daqueles que foram chamados a liderar uma congregação local é manter essa congregação atenta. Pois nós corremos um sério risco de, uma vez acordados, queremos dormir de novo. Então, Paulo, ele diz aqui no versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Mas você podia dizer a verdade assim de uma forma mais bonita. Agora veja, você vai dizer para alguém que ele está com câncer. Tem alguma forma bonita de dizer que alguém está com câncer e que já está em metástase? Tem alguma forma bonita? Imagine que você foi fazer um exame, sua mão está com sérios problemas, vai ter que amputar. Tem alguma forma bonita de dizer para a pessoa: vou ter que amputar sua mão? Tem? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mão não está na moda.
Hoje em dia está na moda mãos mecânicas. Você vai falar isso, vai diminuir a dor da pessoa em relação à notícia? Você tem que amputar a sua mão. Alguém que recebe um diagnóstico, né, sério, vai ter atenuado essa notícia de alguma forma? Claro que não, irmãos. Tem alguma forma bonita de dizer, ó, seu filho morreu? Tem alguma forma? No caso de Jó, todos, de uma vez só. Pô, pai, eu tenho que contar para Jó que todos os filhos dele morreram, mas não quero dizer de uma forma que ele fique triste. Tem alguma forma alegre para contar que os filhos morreram? Pois é, o pessoal quer que você pregue bonitinho. Quer que você advirta-os em relação ao pecado de uma forma que não os ofenda. Como não ofender o ego do homem? É interessante isso. E a maioria das pessoas nem para refletir. Elas só se sentem ofendidas. Elas não param para refletir na impossibilidade de se falar a verdade sem ofender. Por conta da nossa dupla natureza. Lembra? Carne e espírito. Aqui nessa carta aqui. E o que Paulo está passando aqui é algo que qualquer pastor bíblico, qualquer pregador bíblico, em qualquer época vivenciou. Você vai falar coisas que as pessoas que antes diziam amar você vão te odiar. Porque você disse essas coisas para elas. Que ousadia. Quem é você para... Eu sou um mensageiro, lembra? Você não dizia que eu era mensageiro de Deus? Não, agora é do cão. Mas eu não era mensageiro de Deus até pouco tempo atrás. Mano, eu vivenciei isso tanto com as pessoas da igreja. Nesses 15 anos, que para você continuar pregando, é Deus purinho, irmão. A mesma pessoa que dizia que eu era de Deus, na outra semana eu já era do cão. Gente, eu não era de Deus. Até pouco tempo atrás. Igreja de Atos. Olha, quando alguém me diz isso, chega, me arrepio. Me arrepio de medo, viu? Eu fico vendo meio que aquela endemoniada de Filipe, né? Dizendo, Paulo e Silas, servos do Deus Altíssimo. Então temos que tomar muito cuidado, porque o nosso tipo de amor, e não é só o meu, não, de vocês também. A gente tem que estar disposto a ser odiado pelas pessoas que a gente diz amar. Versículo 17, já estou concluindo, viu, irmãos? Os que vos obsequiam, a ideia obsequiam é os que te agradam, os que se preocupam em falar bonitinho para você gostar. Então tem gente que se preocupa em falar bonitinho. Sabe aquela pessoa que lembra do seu aniversário para te dar parabéns? Eu acho bonito, irmãos, mas se eu não te der parabéns, não quer dizer que eu não te amo. Eu não tenho que lembrar de você só nesse dia. Como pastor, eu tenho que lembrar de você todos os dias, e mais ainda nos dias que efetivamente você estiver precisando, não num dia de festividade que todos se lembram, até que não te ama de verdade. Então é preciso a gente tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está em busca de Dalila, e não de uma esposa de fato, ou de um marido de fato. Dalila ou Dalilo? Alguém que bote a nossa cabecinha no colo e faça carinho, mesmo que depois, na verdade, está fazendo carinho para quê? Para ganhar dinheiro, para vender você para os inimigos. Mas aquela suposta demonstração de afeto de Dalila enganou o bobão, o Sansão. E a gente é bem assim. Basta alguém bajular um pouquinho, a gente já se derrete todo. Parece cachorrinho, sabe? Quando fala... Você já viu aquele cachorrinho? Você chega, ele vem se esfregando em você. A gente é assim, às vezes a gente se sente tão maltratado, né? Que qualquer demonstração de afeto a gente já se derrete todo. Não, meu filho, não vai ver não. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente. É o que mais acontece. Aquelas pessoas que dizem, né? Pai, como é que você fica num lugar ouvindo esse tipo de coisa? Se eu fosse você, nada, tem um lugar que é aquele que o pessoal lá te trata bem. É, né? Cuidado quando você for nesses lugares, talvez você vai e não volte. Vocês já ouviram falar no conto de João e Maria? Antes da bruxa se revelar como bruxa, foi só maravilha, né?
casa de chocolate. Uma casa toda de chocolate. E eles foram seguindo, né, os chocolatezinhos pelo chão até achar a casa de chocolate. E o que aquela mulher apresentou para ele, não como mulher, assim, não como bruxa no primeiro momento? Vocês podem comer todo o chocolate que vocês quiserem. Você imagina você dizer isso para duas crianças? É a mesma coisa que dizer: esse é o melhor dia da sua vida, eu estou aqui para realizar as suas vontades. Depois as crianças descobriram, de fato, ela queria que as crianças engordassem. Por quê? Porque ela era canibal. Sabia? A bruxa comia mesmo. Botava as criancinhas no caldeirão, esquentava e depois comia. Por isso elas tinham que estar o quê? Recheadas. É por isso que imagine, tá eu e Paulinho numa ilha de canibais. Meu filho, quem é que você acha que vai virar comida? Eu. Canibal bateu o olho, só osso, gostei não. Aí olha pra mim e diz, pera, Imagina você tá lá, você vê quem come frango, sei lá, boi. Você vê um frango desnutridozinho assim, e aqueles frangos saem que parece. Você vai e come, meu filho. Eu vou orar antes para lá, tá bom. É espiritual. Irmão, é assim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas que estão muitas vezes falando coisas que queríamos ouvir, não estão fazendo isso com sinceridade. Mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Normalmente é assim. No caso de vocês é tranquilo, porque como ninguém trata o pastor assim tão bem, então é por isso que às vezes as pessoas não se sentem tentadas, né? Que nada, cara, você já viu as ovelhas de lá? Quem que é as ovelhas da CCBE? Está amarrado. Só falta matar o pastor. Mas se você fosse uma ovelha que cuidasse mesmo, aí alguém queria que você tivesse esse zelo por ele. É o caso de Paulo aqui. Então, se as pessoas querem, elas queriam, na verdade, agradar elas para trazer elas para elas e não elas para Cristo, como Paulo fez. Paulo nunca se preocupou, né, em trazer as pessoas para o lado dele. Pelo contrário, quando alguém se dizia de Paulo, Paulo repreendia severamente. Eu morri por vocês? Como é que vocês estão dizendo que são de mim? Não. Quem morreu por nós foi Cristo. Eu vou concluir aqui, irmãos, e eu quero relembrar vocês. Sempre importante que a gente, à luz de tudo que nos é ensinado em qualquer tempo, na palavra de Deus, a gente tem que separar um momento para refletir. Eu oro para que vocês tenham esse tempo. Não é só chegar aqui e ouvir o culto. É como, por exemplo, irmãos, você acha que uma criança que vai para a escola e presta atenção na aula, o só prestar atenção na aula já é uma exceção da exceção, que a maioria nem presta atenção. E são as que dizem que entenderam tudo, viu? Então, a criança vai e presta atenção na aula. É desnecessário chegar em casa e estudar? Claro que não. Importante depois meditar sobre aquilo que aprendeu. E eu queria que comigo e com vocês fosse assim também. Se essas verdades são de fato tão essenciais para a nossa vida como a gente acredita que são, a gente deveria gastar mais tempo com elas. Eu, recentemente, essa semana, né? Não sei se foi ontem ou anteontem, estava lendo novamente uma frase de C.S. Lewis, onde ele diz o seguinte: se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, como a gente acredita que é, ela deve ter toda a importância na nossa vida. Se ela não é a palavra de Deus, então ela não devia ter nenhuma importância na nossa vida. Por quê? Porque ela mesma diz que é a palavra de Deus. É como, por exemplo, irmãos, né? Os espíritas. Olha que coisa interessante. Os espíritas dizem que Jesus não é Deus, não é? Mas eles dão maior valor para Jesus, pelo menos da forma deles, né? Que Jesus é um espírito evoluidíssimo, que seria um espírito que pisou nessa terra, e eles usam até as parábolas de Jesus para ensinar uma série de coisas. Pois é, mas eles seriam muito mais
correto se eles dissessem que Jesus era um mentiroso. Porque se eles dizem que Jesus não é Deus, então Jesus mentiu. Porque Jesus disse que era Deus. Se eles dissem, né, que o que Jesus ensina, né, deve de fato ser seguido, eles estão com sérios problemas, porque eles não seguem. Então é como se esse juiz falou da Bíblia. Ou a Bíblia tem toda a importância para você e deve mudar a sua vida em todos os aspectos, ou nenhuma importância, mas ela não pode ter mais ou menos importância. Então é por isso que muitas pessoas se afastam em igrejas que têm um formato como o nosso. Porque o meu papel aqui não é bajular você, não é dizer coisas que você gostaria de ouvir, é falar o que eu e você precisamos. E o que é que a gente precisa? Mais de Deus. Olha como é fácil para a gente cantar isso. Tem um louvor que eu acho super bonito, viu? Mais de ti, menos de mim, não é um negócio assim? Mas e na prática? Na prática é sempre mais de mim, menos de ti, viu, Senhor? Por exemplo, irmãos, vocês vão comer quando chegar em casa? Eu provavelmente devo me alimentar quando chego em casa, até porque vai ser a minha primeira refeição do dia. Será que a minha preocupação, eu vou me colocar, né, vai ser agradar a Deus ou agradar meu bucho porque eu não comi nada o dia todo? E aí, quando eu estou comendo, será que é mais de Cristo e menos de mim? Ou é mais de mim e menos de mim? E eu estou falando de uma coisa tão boba como alimentação, imagine outros aspectos. Então é muito mais fácil a gente cantar do que a gente viver. Por isso que há advertências como: em vão me louvam com os lábios, porque o coração está distante de mim. É difícil para a gente ser cristão, mas a gente já sabe a essa altura que é o único caminho. Que o Senhor nos ajude a percorrer. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, e eu te peço perdão, Senhor, por todas as falhas que temos cometido, consciente e inconscientemente, e te pedimos socorro, Senhor, para que não venhamos a praticá-las novamente. Mas o desejo que o Senhor mesmo tem colocado no nosso coração é de sermos santos. E o Senhor, o nosso Deus, é santo. Ajuda-nos nesse caminho de santidade, Senhor, sem a qual já aprendemos que ninguém verá o Senhor. Glória em favor de cada irmão e irmã nessa noite, que todos sejamos cheios do Santo Espírito para vivermos as tuas verdades de tal forma que possamos impactar a geração que o Senhor nos colocou. Obrigado, Senhor, por tudo. E não nos permita viver para te desagradar, Senhor, mas que a cada instante que o Senhor nos conceda, possamos respirar, pensar, fazer todas as coisas para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e seja feliz, porque você é crente e só um crente pode ser feliz. Aleluia!